Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Pela misericórdia de Deus, estamos aqui novamente para gravar mais uma semente de luz. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo, mas não esqueça de cadastrar no nosso grupo. Nós somos grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós estudamos vida além da vida. Para isso, nós estudamos André Luiz Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele traz informação para nós do mundo espiritual, de vida além da vida. Que a vida não termina aqui não, continua. Nós somos eternos. Nós estudamos a Bíblia, o Evangelho, mas na luz da doutrina dos Espíritos. Não somos uma igreja, nem uma religião e nem casa espírita. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Queridos irmãos, nós já gravamos o nosso lar completo. Já estamos nos capítulos finais do segundo livro, que é Os Mensageiros. Acabamos de gravar o capítulo 26, a conversação familiar, o diálogo entre família. Agora, vamos gravar o capítulo 37. O capítulo 37 terminou a conversação, né? Começa a escurecer. Dona Isabel convida os filhos para tomar um lanchinho, né? Come algumas torradinhas com chá. É a segunda refeição, né? Agradece a Deus, né? André Luiz também nos relata que foi servido a eles uma refeição que ele não tem autorização para descrever. E ele escreve, olha, certamente eu não acharia palavra para passar para vocês que tipo de alimentação que nós recebemos. Bem, André Luiz, então, explica que ele, então, está estarrecido pelo que está acontecendo. Cada minuto, ele tem algo interessante que ele descobre, né? Principalmente esta alimentação que ele acaba de fazer, né? Aí ele sai para fora, aí ele contempla uma senhora com uma criança de 5 anos, mais ou menos, de idade. Aquela criança alegre, sorrindo, andando pelo jardim, de repente vê um cravo muito lindo. Então ela vai e colhe aquele cravo. Quando ela corta aquele cravo, André Luiz fala que viu, de repente, que as energias do cravo murchou. Quando a mãe viu ela fazer isso, chamou a atenção dela. Falou com ela asperamente, não faça isso. Não se pode fazer isso. André Luiz achou interessante, então Aniceto falou para ela, esta senhora, ela está aguardando logo mais, porque o esposo dela, que ainda está encarnado no corpo físico, logo mais
que ele dormia, ele vai sair do corpo e vai vir encontrar com ela. E visitar ela e a filha. Você percebe, minha irmã, o que é o mundo espiritual? Coisa que talvez você desconhece. Aqui é o contrário, né? Adelino é o espírito. Isabel é a encarnada. Agora, esta senhora é o contrário. Ela é o espírito, o marido é o encarnado. Esta oficina de luz, vê que valor tem o Evangelho no lar? Vai servir para que outros espíritos se encontrem após o desdobramento no espírito. Aí André Luiz fala que de repente começou a ventar. Começou a ventar, o vento, e ele percebeu que ia cair um aguaceiro. Uma tempestade estava para vir. De repente começa, ele então percebe o corre-corre, né? Dos encarnados que corre à procura de refúgio, mas ele achou interessante. Centenas de espíritos que vagavam de um lado para o outro, percebe espíritos, moradores de rua espiritual, no espírito. E ele nota uma coisa que ele acha terrível. Espírito parecido com monstro, se arrastava. De repente, ele fica desesperado com a aproximação da chuva e começa a procurar socorro. Então, algum deles começa a vir para casa. André Luiz fica um pouco receoso. Aí percebe que aqueles espíritos, quando chega perto, eles param, sai apavorado, volta apavorado, procurando outro abrigo. Aí Aniceto disse, não tenha medo, André Luiz, eles aqui não entrarão. Esta casa tem uma proteção, e essa proteção foi criada desde o tempo do nosso irmão Adelino. O Evangelho no lar, o trabalho de ajuda, de caridade, foi criando essa proteção. Agora, pode ficar tranquilo, nenhum espírito entra aqui, veja, não tem segurança. Não tem um anjo ali com a espada inflamada no portão, não. Não tem. É a luz, é a vibração. A mesma coisa de uma gota de óleo. Se você jogar dentro do rio, ele não vai para o fundo, não. Ele boia. Ele fica na... E André Luiz, então, entra para dentro, aí percebe que sai do quarto nossa irmã Isabel, de braço dado com nosso irmão Adelino. Nosso irmão Adelino foi lá tirar ela do corpo. Mas só que agora, aquela veste simples dela já não era mais, agora era uma veste diferente, toda reluzente. Percebe? O perispírito tem outra vestidura. Aquele vestido simples, humilde da nossa irmã Isabel estava lá no corpo, na cama. O que saiu agora é aquilo que emanava luz do corpo da nossa irmã. Então ele chega sorrindo, ela cumprimenta todos. Aí ela pede para Aniceto, cuida das nossas crianças, porque eu e Adelino, nós temos uma missão para fazer, temos um trabalho para fazer. Percebe? As crianças estão dormindo. Eles saíram do corpo, de braço dado, como dois namoradinhos. Esse é o amor verdadeiro, aquele amor de Deus que nós falamos, que é o amor que dura para a eternidade. Não é aquele amor de fantasia, de interesse. De beleza, né? De desejo carnais. Não, esse é o amor divinal. Percebe que a casa está ali repleta
uma senhorinha disse: vá, minha irmã, vá em paz, nós tomaremos conta dela. Preocupada com as crianças. Sabe que estão paradas, mas sabe que os irmãos estão ali e eles cuidarão dela. Só que tem uma coisa, viu, meu irmão? Quando nós estamos desdobrados, por exemplo, esses dois irmãos foram fazer alguma missão. Mas, se alguma dessa criança acordar, tiver com um problema, com dificuldade, ele acordar, a mãe volta imediatamente para o corpo. Por causa do amor maternal. O amor é maior do que qualquer força. Então o André Luiz percebe, diz ao Aniceto, diz: sabe, André, esses espíritos que correm apavorados, porque eles não têm a mínima ideia que eles desencarnaram. Eles acham que ainda a chuva vai molhar eles, porque o corpo, nós não imaginamos, mas nós temos uma pressão sobre o nosso corpo de 15 toneladas. Você já pensou isso, minha irmã? Por isso que nós estamos grudados na terra. Por isso que o nosso corpo é tão pesado. E esses espíritos, eles irão vagar até cansar de ser perseguido, de ser humilhado. Certamente vão lembrar de uma vida passada, de alguém que falou alguma coisa para ele. Um dia, quem sabe, ele sente vontade de querer entrar aí para conhecer o que está acontecendo dentro dessa casa. Aí, quando ele tiver este pensamento, então a porta se abre a ele. Mas enquanto ele tiver com pensamento material, ele permanece como morador de rua, como espírito, sem ajuda, sem qualquer... Mas Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não abandona ninguém, não. Qualquer momento em que ele voltar a mente para a luz se acende, porque tem dentro deste corpo mostrengo, se arrastando uma centelha de luz. Ele é um filho de Deus, é um filho pródigo, que está comendo a comida dos porcos. Mas o dia que ele a lembrar da casa do Pai, porque ele vai lembrar, isso está dentro da consciência, porque a lei de Deus está na nossa consciência, segundo nos ensina o Espírito da Verdade. Portanto, você, minha irmã, você que faz o Evangelho no lar, tenha certeza dessa proteção que você tem no seu lar. Não é qualquer espírito que entra aí, não. Só se você permitir. Porque se você não permitir, nenhum espírito, sem ser convidado, adentra dentro dessas portas, aberta ou fechada. Porque para o espírito, pode estar trancada a porta, pode estar trancada, tudo ele entra pela parede. Mas aí ele não entra, pode estar aberta a porta, porque aí tem uma proteção. Nas reuniões mediúnicas, para quem tem evidência, vê um fio de luz cercando a mesa de reunião. Pensa que é qualquer espírito que chega ali? Não. Às vezes, um médium está atendendo um espírito, tem uma fila de espírito para ser atendido. Às vezes o atendimento daquele serve para todo. Mas fazem fila e tudo tem o seu tempo, é coordenado pelo mentor da casa. Não é qualquer um, ninguém fura a fila lá não. E para chegar ali, para entrar dentro daquele círculo, tem que ser convidado. Portanto, a oração, o Evangelho no lar, é a chave, é a fechadura, é a muralha que cerca a sua casa. Lembra disso. Com Jesus, nós somos vencedores.
Sem Jesus, nós não iremos a lugar nenhum. O dia que a humanidade deixar de ser religioso, de ser político e aceitar Jesus realmente, deixar que Jesus, o seu evangelho, coordena a nossa existência, a nossa vida, o mundo haverá paz. Mas enquanto tiver assim, não haverá unificação e nem união. Porque o egoísmo, o orgulho, cria o preconceito. O preconceito separa em vez de unir. Portanto, você, meu irmão religioso, você que se diz evangélico protestante, você que se acha salvo, lembra de uma coisa: o Senhor Jesus está escrito, Ele não está mandando dizer para você, não, está escrito. Não precisa Deus me revelar, não precisa Jesus estar me mandando falar para você, não. Eu estou avisando você. Leia, primeira epístola de João, o Senhor Jesus disse para João evangelista, aquele que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que anda com Deus, mas que tenha preconceito de um pequeno irmão que seja, qualquer preconceito, ele não está em Deus, Deus não está nele, está nas trevas. Lembra, meu irmão religioso, você que se coloca como pastor, vestido de ovelha, lembra, você vai ter que prestar conta disso, porque você está desviando a ovelha do Senhor Jesus do seu caminho, você está retardando, está estagnando a humanidade para evoluir. É melhor você aceitar realmente Jesus e seguir o Evangelho. A primeira revelação acabou na cruz do Calvário. O dogma romano é da igreja, não está no Evangelho. Nós provamos para você que a religião, a igreja, a política está sempre na contramão da verdade. Vamos seguir o caminho de luz. Eu sou Francisco Pedro, eu sou evangelista, sou administrador. Convido a você a aceitar Jesus. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.